Fala aí, molecada, beleza? E aí, estão se hidratando, estão se exercitando durante a quarentena ou estão só na pipoca e na Netflix? Eu não estou podendo jogar muito, então vamos mudar logo de assunto, vamos falar de física, vamos falar de aplicações das leis de Newton. Bom, eu trouxe aqui um passo a passo batata para você resolver problemas de dinâmica. O que você vai fazer quando você se deparar com vários bloquinhos e várias forças em um exercício, em um problema, em uma questão? Primeira coisa que você vai fazer é não olhar o sistema como um todo. Esses bloquinhos eles estão conectados, seja por um fio, por uma corda, por uma mola, um empurrando o outro. Mas você não vai olhar para o sistema como um todo, você vai separar esses objetos. Para quê? Para depois identificar as forças que estão atuando em cada um deles separadamente. Será que está atuando o peso, a normal, a tração, a força de atrito, a força elástica? E aí, o que você vai estar fazendo nesse momento é o diagrama de forças do corpo. Você está identificando todas as forças que atuam nesse objeto. E depois, identificar os pares ação e reação. Por quê? Porque provavelmente você chamou a tração que está atuando nesse corpo de tração do corpo A. E a tração que está atuando nesse outro corpo de tração do corpo B. Mas você percebe que o fio que faz essa tração está conectando os dois objetos. E pela ação e reação, toda a força que o objeto B fizer no objeto A através desse fio, o objeto A também está fazendo no objeto B através desse mesmo fio. Desde que seja um fio ideal e blá blá blá. Tá? Só muda o sentido. Então você tem que ficar ligado só na hora de colocar os valores, em vez de chamar de TA e de TB, chama de T e vê para onde você vai colocar o sinal positivo e o sinal negativo. Quarto passo. O quarto passo você vai aplicar a segunda lei de Newton, F igual a ma, para cada um desses objetos. E aí você vai olhar ali quais direções importam. A horizontal e a vertical. Então eu vou aplicar F igual a ma para a horizontal e para a vertical. Como assim aplicar? Todas as forças que estão para um lado, menos todas as forças que estão para o outro, é igual a ma. E se não tiver aceleração? É igual a zero. Está em equilíbrio naquela direção. Se você tiver mais que um corpo, você vai fazer mais que uma equação. Você vai chegar num sistema de equações. 3 corpos, muito provavelmente você vai ter 3 incógnitas e 3 equações. O que é isso? Um sistema. E aí basta resolver o sistema, seguir o passo a passo, matou a questão. Bom, vamos então usar esse passo a passo para resolver primeiro um problema sem atrito. Que problema é esse? Imagine que eu tenho aqui dois objetos ligados por um fio, um objeto de 6 kg e um objeto de 4 kg, sem atrito, e o objeto de 4 kg está sendo puxado para a direita com uma força de 50 newtons. E aí eu quero saber duas coisas. Qual é a tração nesse fio, a tensão nesse fio? Pode ser para saber se aquele material do fio aguenta, né, a tração ou não, né, ou simplesmente para saber o quão esticado vai estar esse fio. E a outra coisa que eu quero saber também é qual é a aceleração desse sistema. E aí vamos usar o passo a passo para resolver. Primeira coisa, a gente vai olhar separadamente para esses objetos. O sistema como um todo ele é muito complexo, ele tem dois objetos, ele tem diversas forças, mas se eu olho separadamente a coisa fica um pouquinho mais simples. Estou olhando então o corpo que eu estou chamando de corpo A e o corpo que eu estou chamando de corpo B. Qual é o segundo passo? Fazer o diagrama de força. Bom, se está no planeta Terra, tem peso. Então eu sei que no corpo A eu tenho o peso, apontando para onde? Para baixo, para o centro da Terra, para dizer a verdade. Bom, se esse objeto está apoiado em algum lugar, força de contato normal. Tem também a tração que o corpo A está sentindo. Por quê? Porque ao puxar o objeto B através do fio, também vai puxar o objeto A. Para onde? Para a direita. Estou chamando isso de tração do corpo A. E no corpo B? Também tem o peso, também tem a normal, tem essa força de 50 newtons, que pode ser alguém puxando esse sistema, e eu também tenho a tração que o corpo B vai sentir. Por quê? Quando o corpo B faz força através do fio no corpo A, o corpo A também faz força no corpo B através do fio. Se o corpo B está puxando o corpo A para a direita, o corpo A está puxando o corpo B para a esquerda. Estou chamando isso de tração B. E o terceiro passo? O terceiro passo é identificar os pares ação e reação. Bom, já dá para notar aqui que eu não preciso chamar o TA e o TB dessa forma. Eu posso simplesmente dizer que é a tração T. Por quê? Porque o que difere o TA e o TB é simplesmente o sinal, visto que o par ação e reação
A reação é de mesma intensidade, mesma direção e sentidos opostos. Então, me atentando ao sinal, eu vou chamar o módulo dessa força de T. Para quê? Para no quinto passo, aplicar a segunda lei de Newton, que diz para mim que F é igual a ma. Vou aplicar isso para a vertical e para a horizontal. Bom, na vertical, tudo que está para um lado, eu tenho peso, menos tudo que está para o outro, é igual a zero. Por que igual a zero? Porque não tem aceleração na vertical, ele está apoiado. Então, na verdade, a soma de todas as forças é igual a ma. Como a aceleração é zero, a soma de todas as forças é igual a zero. A gente diz que está em equilíbrio na vertical. Jogando o P ou o N para o outro lado, eu tenho que o peso e a normal, nesse caso, são iguais. E como eu calculo o peso? Multiplicando a massa pela gravidade. Ou seja, a normal e o peso do corpo A valem 60 newtons. Agora eu vou olhar para a horizontal. Na horizontal, eu só tenho a força T, a força de tração. Então, essa é a soma de todas as forças. E a soma de todas as forças tem que dar quanto? ma. Substituindo o valor da massa, eu tenho que a tração é igual a 6a. Essa daqui é uma equação com duas incógnitas. E são as duas coisas que eu estou tentando descobrir. A aceleração e a tração. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de outra equação para montar um sisteminha e resolver. De onde vai sair essa outra equação? Do corpo B. Bom, olhando para a vertical, mesmo esquema. O peso menos a normal, a soma de todas as forças, é igual a zero na vertical, porque está em equilíbrio. Da mesma forma, a normal sendo igual ao peso e o peso sendo calculado como a massa vezes a gravidade, eu tenho um peso e uma normal que valem 40 newtons. E quando eu olho para a horizontal? Na horizontal agora eu tenho essa força de 50 newtons para a direita e a tração para a esquerda. Essa é a soma de todas as forças. Essa é a força resultante no corpo B. Isso tem que dar quanto? ma. Bom, algumas dessas forças eu já sei o valor. Eu sei que F vale 50 e eu sei que a massa vale 4. Essa é a minha segunda equação. 50 menos T igual a 4A. Eu tenho duas variáveis, o A e o T, e duas equações. O que eu faço? Quinto passo, resolvo o sisteminha. O melhor jeito de resolver esse sistema, eu posso somar as duas equações. T mais menos T é T menos T, some o T. 50 é igual a 6A mais 4A, 10A. Passou o 10 dividindo, a aceleração do sistema é de 5 metros por segundo ao quadrado. Sabendo A, eu jogo aqui em cima, em qualquer uma das equações. Por exemplo, na equação que diz que T é igual a 6A, colocando A igual a 5, a tração vale 30 newtons. Com isso eu consigo saber se vai arrebentar, se não vai arrebentar. E aí está resolvido o problema. Eu descobri a tração do fio e eu descobri a aceleração do sistema. Vamos ver então a mesma questão, mas agora a gente vai adicionar. Bom, vamos ver então a mesma questão, mas vamos adicionar atrito. Se a gente está adicionando atrito, eu tenho que dizer quanto vale esse coeficiente de atrito. E vamos colocar coeficiente de atrito diferente. Ou seja, eu tenho o coeficiente de atrito do corpo A valendo 0,2 e o coeficiente de atrito do corpo B valendo 0,1. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o atrito entre o corpo A e o chão é maior do que o atrito entre o corpo B e o chão. A garra mais é feita de um outro material, a parte de baixo dos objetos, e aí isso pode acontecer. Como é que a gente vai resolver esse problema? Da mesmíssima forma, utilizando aqueles 5 passos. Primeiro passo, olho para os corpos separadamente. Então eu tenho aqui o corpo A e o corpo B. Vou fazer agora o diagrama de forças, identificar as forças que atuam em cada um desses blocos. Bom, no corpo A eu tenho o peso, a normal, a tração, que eu estou chamando por enquanto de TA, e agora eu tenho o atrito para a esquerda. Porque se eu estou tentando levar o objeto para a direita, a força de atrito se opõe à tendência de movimento. Se a tendência do movimento é para a direita, o atrito é para a esquerda. Estou chamando isso de FAT-A, força de atrito no corpo A. E o corpo B? Tem o peso, tem a normal, tenho essa força de 50 newtons, tenho a tração
puxando o corpo B para a esquerda, e também tenho agora a força de atrito do corpo B, que eu estou chamando de FAT B. Terceiro passo, identifico os pares ação e reação. Já discutimos e percebemos que a tração A e a tração B têm o mesmo módulo, ou seja, têm o mesmo valor, a gente só precisa se atentar ao sinal. Terceiro passo, eu vou aplicar. Quarto passo, eu vou aplicar a segunda lei de Newton para as direções que importam. Bom, vamos olhar para a vertical e para a horizontal do corpo A. Na vertical, eu continuo tendo que o peso menos a normal é igual a zero. Por quê? Porque o sistema continua em equilíbrio na vertical. E, da mesma maneira, eu descubro que a normal vale 60 newtons. Só que agora, esse valor vai ser importante. Por que esse valor vai ser importante? Porque a força de atrito é calculado multiplicando o coeficiente de atrito pela normal. Então, nesse caso, foi importante ver a parte vertical primeiro, para descobrir quanto vale essa normal. Porque só assim eu vou poder calcular quanto vale o atrito no corpo A. Olhando para a horizontal, eu tenho que tudo que está para um lado, que é só a tração, menos tudo que está para o outro, que é só a força de atrito, é igual a MA. Bom, eu sei como calcular a força de atrito. É só multiplicar o coeficiente de atrito do corpo A, 0,2, pela normal que eu acabei de calcular, 60 newtons. 60 vezes 0,2, multiplicar por 0,2 é a mesma coisa que dividir por 5, então a força de atrito do corpo A vale 12. E aí eu tenho aqui essa expressão, substituindo a massa por 6, que T menos 12 é igual a 6A. Continuo com duas incógnitas, a tração e a aceleração, que são as coisas que eu quero descobrir. Se eu tenho duas incógnitas, eu preciso de duas equações para resolver o sistema e descobrir o valor dessas incógnitas. Aonde que a gente vai achar essa segunda equação? No corpo B. Da mesma forma, descubro que a normal vale 40 e uso essa normal para calcular a força de atrito do corpo B, cujo coeficiente de atrito vale 0,1 e a normal vale 40. Então, de quanto vale a força de atrito no corpo B? 40 vezes o coeficiente de atrito, que é 0,1. Multiplicar por 0,1 é a mesma coisa que dividir por 10. O atrito do corpo B vale 4. Bom, fazendo as contas, eu chego aqui na equação que diz que 46 menos T é igual a 4A. Tenho o quê? Tenho duas equações e duas incógnitas. Se eu tenho duas equações e duas incógnitas, eu consigo fazer um sisteminha simples e resolver. Posso somar os dois aqui, fazer todo o procedimento matemático que vocês já conhecem, e descubro que a aceleração desse sistema é de 3,4 metros por segundo ao quadrado e a tração no fio vale 32,4 newtons. Bom, galera, essa foi a aula de hoje, espero que tenham gostado. Essa é só a primeira parte de duas de aplicações de leis de Newton. Na segunda eu vou ainda falar sobre plano inclinado e força elástica, beleza? Qualquer dúvida, é só entrar em contato comigo e bons estudos. Beijo!